Olá! Neste programa vamos falar sobre o aniversário de 30 anos do 7º Comando Aéreo Regional, o 7º Comar, sediado aqui na capital amazonense. Esta tradicional organização militar da Força Aérea Brasileira tem a missão de apoio e proteção na área da Amazônia Ocidental. É isso que veremos a seguir. Uma terra abençoada pela natureza, rios imensos, selva densa, repleta de vida e um céu que cobre tudo isso. As aeronaves que sobrevoam a Amazônia é um sinal da presença de uma das forças militares mais ativas na nossa região. Homens que doam suas vidas, se preparam a todo momento para voar sobre um dos cenários mais ricos do mundo. Boa parte dessas aeronaves estão sob a responsabilidade e comando do 7º Comando Aéreo Regional, ou simplesmente o 7º Comar. A sua sede está localizada no bairro Crespo, zona sul de Manaus. Esta instituição militar vive há 30 anos, protegendo e atendendo os amazônicas. O 7º Comar não atende só a capital do Amazonas. A aeronáutica conta com várias bases espalhadas pelo estado, como São Gabriel da Cachoeira, Eirunepé e Vilhena. Nos anos 70, quando a aeronáutica tinha uma única base no norte do país, localizada na cidade de Belém do Pará, ordenou que homens viessem até o Amazonas para dar início à história desta força militar do estado. O coronel França, um dos pioneiros da aeronáutica na Amazônia, foi designado a vir a este local para dar início ao projeto de construção da base aérea de Manaus e também da estrutura do prédio que mais tarde se tornaria o 7º Comando Aéreo. Ele é engenheiro, nascido em Recife, ingressou nesta força militar no ano de 1978 e um ano depois estava em Manaus. Com a criação do núcleo do Comar, eu considero de fundamental importância por conta da presença da Força Aérea Brasileira nos estados do Amazonas, Acre, Roraima e Rondônia. E foi exatamente aqui nesse local, nesse prédio, que funcionou aqui o aeroporto de Ponta Pelada, o aeroporto internacional de Manaus, antes mesmo de ser criado o Eduardo Gomes. Tudo era aqui, todas as operações, né, de voos regulares, era feito aqui. Então esse período da inauguração de 1976 até 83, esse prédio ficou praticamente abandonado no que diz respeito às operações civis. Então, como a base aérea aqui já existia desde 1970, houve a necessidade desse prédio ser mantido sob a guarda e fiscalização da base aérea de Manaus, porque era um prédio público e não poderia ficar abandonado. Assim sendo, o Correio Aéreo Nacional fazia as operações aqui de transporte de carga, de passageiro, por intermédio desse prédio aqui. Até hoje, a Amazônia sofre com a falta de uma malha viária. Suas condições climáticas que dificultam construções e uma condição de voo muito estável. Nos anos 70, construir uma nova base em uma cidade distante da capital Manaus foi difícil, mas não impossível. Coronel França relata algumas das dificuldades. Até porque você planejar à distância uma base aérea em Boa Vista e outra em Porto Velho, e ali você tinha várias empresas trabalhando, porque não podia ser somente uma, por conta do prazo. Então você tinha várias empresas trabalhando, então havia conflitos, não é? Algumas empresas tiravam funcionário de outras e a gente tinha que coordenar tudo isso. E a atipicidade que a própria região oferecia. Boa Vista é totalmente atípica da situação climatológica de Porto Velho. Nós tivemos problemas com nossos militares que para lá foram para fazer a fiscalização da obra, com incidência de malária, principalmente em Porto Velho, porque aonde foi implantada a base aérea de Porto Velho, lá existia um foco de malária. E teve um tenente nosso, tenente William, que nesse período de um ano ele foi acometido pela malária 3 vezes. Boa Vista já não tivemos esse problema, mas também é um outro agravante, porque de Porto Velho você tinha insumos vindo do sul e de Boa Vista, por estarmos mais ao norte, a dificuldade era maior.
Hoje, o coronel da reserva aponta a evolução da aeronáutica na Amazônia. Hoje já é um fato, né? Já temos esquadrões advindos de outras regiões, de outras áreas, como é o caso aqui do F-5, aqui em Manaus. Temos também outros esquadrões de desdobramentos nas bases de Boa Vista e Porto Velho. O Sindacta, né? Com controle aqui através do projeto Civan. E temos também a CAAD, né? Que é a parte de artilharia antiaérea. Vemos que tudo está sendo desenvolvido em prol da segurança do nosso país. A força evoluiu, protegeu e continua crescendo para proteger ainda mais este território. Coronel Antoni, nascido em Boa Vista, ingressou na aeronáutica no ano de 1976 e veio a Manaus no ano de 83. Sempre esteve ligado à administração desta força. Ele foi o responsável por conseguir e administrar verbas importantes para a aeronáutica poder construir vilas militares. Este homem teve que lutar contra a estabilidade da nossa moeda na época que a inflação era muito alta. Ainda hoje, ele acompanha os trabalhos do Comar. E todo dia, semanalmente, eu venho aqui, né, visitar, e nós temos aqui um convívio com a força, porque mesmo depois que nós saímos, nós podemos continuar. E nós temos que estar aqui nos apresentando mensalmente aqui. E a gente vê a evolução disso tudo. Nós tínhamos aqui, era simplesmente a base, o Comar e o hospital. Hoje nós temos Sindacta, nós temos um oficial general, hoje nós temos 3 oficiais generais da Força Aérea aqui. Sinais claros da evolução através dessas 3 décadas de árduo trabalho. O coronel Silva Júnior está há 29 anos no 7º Comando Aéreo Regional. Integrou as fileiras da aeronáutica no ano de 1979. Hoje, ele desempenha o papel de chefe de gabinete. O gabinete do 7º Comando Aéreo Regional é responsável pela administração interna do 7º Comando Aéreo Regional. Provê os meios para que o Estado-Maior e o Comando desenvolva suas atividades operacionais dentro do contexto da Força Aérea Brasileira. O trabalho altamente administrativo desempenhado no setor do Coronel Silva Júnior é muito importante para a evolução desta instituição. É daqui que partem as aquisições de novos vetores, aeronaves de asas fixas e asas rotativas, como os helicópteros. A estrutura ela mudou muito e a tendência é sempre mudar para conciliar e seguir a própria modernidade da vida. Né? Anteriormente a gente tinha aeronaves aqui que serviam para uma época. Hoje nós temos outros tipos de aeronaves que servem para a época atual, onde a celeridade das coisas tem que ocorrer. Então a gente tem muito mais velocidade nos equipamentos, os meios nossos de comunicação têm evoluído com a criação, por exemplo, do Civan aqui, a implantação disso aí, tudo tem melhorado e favorecido a área como um todo. A aeronáutica caminha em uma longa estrada, se preparando a cada dia para atender melhor este povo, levando saúde e equipamentos sociais em lugares remotos, dando dignidade à Amazônia. A seguir, personagens e histórias dos que vivenciaram a instalação do 7º Comar.